Salve, salve galera do Conferências HQs, estamos aqui em mais um vídeo coletivo com Conema do Zero Horas. Eu. Vinícius do Dois Quadrinhos, estou aqui. Tudo bem, Fernando? Tudo certo? Tudo tranquilo. Galera, esse aqui é o terceiro vídeo da série de HQs indispensáveis, HQs obrigatórias para os leitores. Então a gente resolveu elaborar uma listinha aqui, abordando materiais Marvel, DC e mais um outro material fora dessa linha, para poder orientar vocês aí, porque a gente é foda pra caralho, manja de quadrinhos, somos os melhores do mundo. E, obviamente, eu estou zoando com vocês. Mas, na real é o seguinte, galera, a gente quer dar mais ou menos um direcionamento para alguns materiais que são considerados clássicos ou que são realmente indispensáveis, aí, não só na nossa opinião, como de muita gente. Então, nossa, é trovão isso aí? Trovão aqui, trovão. Porra, tá acabando o Rio Grande do Sul, cara. Então, ô Conema, que material que você indica pra gente aí, cara? O material que eu separei pra vocês agora é o Homem-Aranha, A Morte de Jim Wolf. Ela é escrita pelo Peter Davis e desenhada pelo Rick Buckler. Eu não sei se eu pronunciei certo o nome do cara, Buckler. Cara, esse material é indispensável pra você que é fã do Aranha. Se você é apaixonado pelo personagem, é uma das primeiras histórias que você tem que ler. O principal, na minha opinião, disso tudo é que essa trama ela tem pouca participação de super vilões. É praticamente o Homem-Aranha fazendo uma investigação contra um criminoso comum, um criminoso urbano. Tudo começa quando é encontrada morta em seu apartamento a detetive Jim Wolf. A partir desse momento, o Homem-Aranha sai em investigação junto com um detetive e começa a seguir pistas sobre esse assassinato. E descobre que tem um cara encapuzado que se autodenomina Devorador, que tá matando pessoas da lei. Ele mata a Jim Wolf, que é detetive, mata policiais, mata juízes. E essa trama vai se desenrolando atrás desse assassino. E como na crise de identidade, em momento algum eu desconfiei de quem era o assassino e principalmente do problema que o assassino tem. Isso é o principal da trama. Também é legal de ver, gente, que tem a participação do Demolidor na trama, o Vini aprova. A gente tem durante, depois, mais à frente da trama, também a participação de um vilão que é o Electro, mas ele não chega a ser algo emblemático, a ser o vilão principal da trama. Tudo é em cima desse assassino. O que vocês têm também para me ajudar a comentar sobre essa HQ? Eu gostaria de comentar o seguinte, que o pessoal fala muito de outros materiais do Homem-Aranha, mas eu acho a melhor história do Homem-Aranha essa daí, A Morte de Jim Wolf. É muito legal que mostra também o relacionamento que ele tinha com ela, por que essa investigação é importante para ele. E esse material que eu me lembro... Eu acho que... Pode falar. Não, é que eu me lembro que a única publicação em encadernado foi agora pela Panini. Eu não lembro de outra publicação que tenha saído de algum especial englobando somente essa história. Eu acho que foi a primeira vez e eu considero a melhor história do Homem-Aranha. O que eu acho legal nessa HQ, cara, eu li há algum tempo, né? Eu não vou lembrar muito pra falar, mas o que eu achei legal é que é muito pesada pro Homem-Aranha, sabe? Porque era uma amiga dele, então ele fica sendo atormentado o tempo todo, até o ponto que ele acaba até indo, quase cruzando uma linha que ele não cruzaria no lado dele de herói, né? Como quase matar o assassino, né? Chega a pontos assim que ele entra em desespero. Exatamente, chega até um ponto da trama que ele dá um passo à frente dessa linha e vai ter uma consequência na história. Esse passo que ele deu, que, cara, durante toda a cronologia da HQ, você vai vendo que é peso em cima de peso nas costas do Aranha. Ele vai cada vez ficando com mais culpa das coisas que tá acontecendo. Ele chega a sentir culpa pelo vilão, tá ligado? O cara tá matando as pessoas e ele sente culpa por ele. É muito foda. Ele não mata só a Jim the Wolf, né? Ele tá matando o pessoal da lei, né? Tá ligado? Ele mata policiais. Eu lembro que ele mata um juiz que é amigo do Matt Murdock, que faz o Demolidor querer entrar, né, nessa trama também. E um outro ponto que eu queria... Pera aí, trovão. Deu. Cara, dá um cagaço aqui. Bom, e o que eu acho legal... Pera aí, deixa eu só lembrar o meu ponto. Pera aí, deixa eu lembrar... Matando pessoas da lei. E uma outra parte que eu acho legal é que tem momentos que o Homem-Aranha parece que tá tentando sacudir o vilão. É muito realista, cara, é muito pé no chão. Porque, geralmente a gente vê o Homem-Aranha enfrentando um vilão colorido, bem como o Conema falou, né? Não tem vilões normais, né, nessa história.
Exato. E nessa história é um cara normal. O Homem-Aranha quase sacode ele. Cara, por que tu fez isso? Por que tu matou uma pessoa que eu gostava? Sabe? Porque é muito mais impactante quando é um cara de verdade. Não é um fantasiado qualquer, sabe? Isso eu achei muito bom na história. Tanto que esse cara fantasiado, ele se fantasia de bandido mesmo. Ele usa um moletom e uma máscara de esqui, o bandido da história. Então ele chega muito perto da realidade. É como se fosse um super ser perseguindo um vilãozinho qualquer, um tombradinha, um batedor de carteira. E isso que eu acho a coisa mais incrível nessa história, que apesar de não ter nenhuma grande reviravolta, nada emblemático para o mundo da Marvel, nada emblemático para o universo Marvel, ela te prende, ela é muito tensa. Eu lembro que quando eu li esse material, eu tinha acabado de ler o Homem-Aranha Tormento, que vocês sabem que é uma merda sem limites. E quando eu fui pegar essa HQ, eu falei assim, fudeu, tá ligado? Eu olhei já os desenhos e tal, eu falei, vai ser tão ruim quanto o Tormenta. Mas não, eu não conseguia parar de ler, cara. É muito bom. Peter Davis, desculpa. Peter Davis tá eu gosto de Tormento, eu gosto de Tormento. Nossa, velho. Eu acho legalzinho. Sério? Você tá me zoando, mano. Eu acho bacaninha. A gente vai fazer a tag das HQ merda, você vai ver que eu vou falar de Tormento. Eu vou citar, Ah, tá. Bom, galera, a próxima HQ que eu escolhi da DC Comics é Gotham City contra o Crime. Essa publicação que saiu no Brasil em 6 volumes na série DC especial pela Panini Comics é uma série sensacional, inclusive um dos arcos ganhou o prêmio Eisner, um material muito foda. Ele vai retratar exatamente a polícia de Gotham City lidando com a criminalidade, aquela cidade insana, doida. Não tem a participação do Batman, pelo menos não uma participação como personagem principal. Ele aparece muito pouco nessa série. Então a polícia de Gotham ela tem que lidar com a bandidagem, com os psicopatas da cidade. Tem o Sr. Frio, até a participação do Coringa. E aquela unidade de crimes, né, especial lá de Gotham, a UCH, Unidade de Crimes Hediondos, sei lá. Hediondos, isso. Isso, daí eu sei que eles têm que... E os personagens, inclusive, são os coadjuvantes que aparecem eventualmente nas histórias do Batman, com René Montoya, o Bullock e outros personagens. E é interessante porque são como fosse uma polícia normal, né? Obviamente que eles têm que lidar com, às vezes, vilões atípicos, né? Até super-humanos, como o Sr. Frio. Mas só que é interessante porque cria um relacionamento... É escrito por Greg Rucka e Ed Brubaker, então você já imagine a qualidade disso daí. E os desenhos são do Michael Lark, que é muito parecido com o Alex Maleev, né? É muito parecido com aquela a arte mais escura, mais sombreada. E assim, tem uma ideia de corrupção dentro da polícia, aquela coisa mais palpável que a gente pode imaginar ocorrendo. Obviamente tem o lado ali mais super-heróico, deles enfrentando vilões, só que um ponto positivo é o seguinte, às vezes você cria uma certa afeição por um personagem e ele morre na série. Então você fala, puta cara, eu não acredito que esse cara morreu. É a vida real, cara. É a vida real, um policial lidando com ou seres psicopatas, ou seres superpoderosos. Uma coisa que tu falou que eu achei legal, cara, porque é realmente isso. É a polícia normal lidando com os vilões do Batman. Então tu vê o quanto eles são bostas, cara. Chega num ponto que o fato de lidar com esses vilões, do Batman lidar com os vilões deles, acaba sendo algo que eles se sentem inferiorizados, sabe? Eles têm um orgulho próprio. Sim. Eles chegam a momentos assim que ele, não liga pro Batman. Essa parada a gente vai resolver, sabe? A gente vai se unir aqui e nós vamos resolver o problema. Isso é demais, cara. Que... E tem outros... Vai lá, completamente. Tanto, cara, que nem a gente acabou de comentar, eu, Fernando, vocês acabamos de comentar aqui sobre a morte de Steel Wolf, que é um super ser atrás de um bandido qualquer. Aqui a gente tem um contraponto, né, cara, que a gente tem a polícia normal atrás de super seres ou pessoas mais grandiosas, vilões mais grandiosos, porque eu considero o Espantalho um super ser pelo aquele gás maluco dele, mas enfim... Não, pro Batman ele é um bosta, mas pra polícia ele dá um trabalhão, ele cara. Ele deve ser um pesadelo de Gotham. Isso que é muito maneiro. Você vê que quando tem esse contrapeso do ser normal contra essa batalha da Vigolias, né? O ser normal contra o super ser, a história, velho, se o cara saber trabalhar, fica muito foda. E outra, cara, eu acho que tem
Primeiro ponto que é uma HQ com arcos curtos, né? Tem 2, 3 edições, os roteiristas ficam se revezando, né? Outro ponto é a Montoya. Cara, o Greg Rucka, o Eisner que ele ganhou foi por uma edição da Montoya. Os 2 arcos, na verdade, que ele escreve da Montoya, 2 ou 3, são sensacionais, cara. Tratando a questão da homossexualidade dela dentro do departamento de polícia. É simplesmente incrível. E o melhor arco pra mim é o do Coringa, sabe? Vocês lembram do Coringa? Sim. Que ele começa a ameaçar as pessoas de Gotham, as autoridades com uma sniper. Sim. Cara, aquilo é incrível. Ele faz a cidade inteira parar, velho. É muito louco, cara. É muito bom. Não, você ia falar que Greg Rucka e Ed Brubaker são 2 roteiristas poderosos que sabem escrever muito bem heróis urbanos, né, cara? Ou personagens urbanos. E Eu falo, Vinícius, só complementando, eu falo pra vocês que quando me falaram que ia sair a série Gotham e que ela seria focada na polícia, eu imaginava que ia ter essa pegada de Gotham contra o crime, mas saiu aquela coisa. É. ô, galera, ô Vinícius, qual que é a sua dica aí fora da curva do eixo Marvel e DC? Bom, eu vou puxar uma que é do Inferno. Eu acho que é um quadrinho que todo mundo tem que ler, né? Primeiro por ser escrito pelo Alan Moore, né? Que mestre dos quadrinhos. Os desenhos talvez te façam estranhar um pouco, que é do Ed Campbell. Muita gente fala, a arte do Inferno é feia, mas eu acho que ela combina com o que ele tá tentando contar, né? Ela foi publicada em, deixa eu ver na pauta... Pela Via Lettera? Pela Via Lettera e... Não, eu digo originalmente em 1989, né? Depois ganhou essa edição da Via Lettera e depois uma edição da editora Veneta. A história é a seguinte, é o Alan Moore te contando o caso do Jack Stripador. Só que o detalhe é que é um mistério, né? Ninguém nunca descobriu quem é o assassino. Teve até uma notícia recentemente, mas eu não acredito, cara. Depois são de várias teorias. Anos, os caras vão descobrir. Só mas o legal... dessa notícia, descobriram um cachecol de uma mulher que viveu na época... Gotas de sangue que podem ser do assassino e por isso caçaram a árvore genealógica dele, cara. É muita pira na cabeça, velho. Bom, mas o que eu acho bacana é o esforço desse escritor. Ele pegou várias teorias, fez uma pesquisa... Bom, Alan Moore, cara, ele fez uma pesquisa absurda, juntou muito material, pegou várias teorias específicas, umas envolvendo a família real britânica, e juntou e contou a história dele. E o resultado é simplesmente fantástico, meus amigos, leiam. E só lembrando que não é exatamente a teoria que ele acha mais aceita. Ele mesmo não concorda, vamos dizer assim, com a teoria dele, mas eu acho que para uma HQ funcionou bem demais. Ele meio que né, fez uma salada ali, cara. Ele pegou as informações que ele tinha da pesquisa dele e fez um link sobre elas e montou uma trama em cima disso muito foda, cara. Mas olha, eu acho assim que além da trama, você vê o trabalho primoroso do cara. É quando você vai nos extras ou nas referências, enfim, e você vai ver sobre como que ele chegou a tal conclusão. Por exemplo, por que ele chegou a tal conclusão que foi tal pessoa vinculada, eu não posso falar muito, que seria o cara, o Jack Stripador. Ele pega uma carruagem ali e tal e vai seguindo pelo mesmo caminho percorrido pela prostituta, pelo Jack Stripador. Ele mede o tempo, ele fez isso na prática. Você tá entendendo do trabalho que esse cara teve, a minúcia? Tão profundo que ele foi. Não é algo... Tão profundo que ele foi na pesquisa disso, né? Não, isso, análise de documentos, referências a livros, documentos... Cartas. É incrível, é um negócio assim, fora. Você não vê esse tipo de trabalho nas comics. Esse trabalho... a galera me pergunta, Fernando, você não quer dar nota 10? Quando eu fiz resenha do Inferno, é nota 10, cara, é nota 10. O melhor quadrinho que eu li no ano retrasado. Ano passado. Cara, é ano passado, mas é super fenomenal, velho. É muito foda. Não, e ô Fernando, e aquela cena, cara, do Jack estripando uma mulher, cara. Putz, velho, é quase assim de... Eu quase vomitei lendo, cara. É uma história de quadrinho. E aí a galera fala que o Ed Campbell não desenha bem. Mas é aí que tá. Eu acho que o pessoal, eles não conseguem separar muito bem quando a trama pede um traço diferenciado. Por isso que tem tanta gente que critica aquele cara que sempre anda com o Morrison, que faz os queixão. Como que é o nome dele mesmo? Vinícius... o Frank White. O pessoal critica, fala que não desenha nada, desenha todo zoado. Você tem que entender... Desenha todo mundo gordo. Você tem que entender que, para certos aspectos de história, o traço tem que ser diferenciado, tem que ser mais... Konema, pra você ter uma ideia, ó, a gente que basicamente seríamos leigos, né, assim, uma parte mais técnica
de avaliação de arte, seria uma opinião mais comum, né? Não de pessoas que literalmente desenham e tal, apesar de eu puxar um desenho mais ou menos. Quando eu fiz a entrevista com o Mike Deodato Jr., ele pagou um pau desgraçado pro Frank Whiteley. Ele falou, cara, esse cara desenha demais. Não, ele puxa, eu já vi uma entrevista dele, ele puxa também pro Eduardo Risso, cara. Sim, mas o Eduardo Risso faz cada enquadramento. Por exemplo. Porra! Só que não é aquele tipo de desenho que você bate o olho e você fala, nossa. É porque as pessoas... mas só Alex Ross. Só que você tem que ver que não é uma arte realista, mas os enquadramentos, a percepção que o desenhista tem de colocar o posicionamento dos personagens nos quadros, a sequência de quadros, não você tem que perceber esse tipo de detalhe no desenho. A história, ela tem que... não é só o desenho, o desenhista tem que transmitir pra você o clima que a história tem que ter no traço dele. Então por isso que eles escolhem esses desenhistas meios que o pessoal fala que é ruim, diferenciado para certas histórias. É simplesmente porque o cara tem um traço que vai transmitir o terror da história pra você no desenho dele. Você imagina do Inferno desenhado pelo Jim Lee? Nossa senhora, velho. Doeu! Vocês estão conseguindo entender? Então, galera, quando vocês se perguntam, fala, cara, imagina sendo desenhado pelo Jim Lee. Porra, cara. Não que o Ed Campbell seria o único desenhista pra do Inferno. Mas o Jack Stripador ia pegar o pessoal numa voadora, assim, de perna aberta. E o Jack Eu fico imaginando ele com aquela cintura reta, assim, sabe? Você tá entendendo? Então, exatamente isso. A gente tem que perceber que cada história, cada roteiro demanda um tipo de arte. Né? Você pega a Liga Extraordinária, com desenhos do Kevin O'Neill, é aquela mais steampunk, né? Aquele ar meio retrô, com tecnologia. Então, funciona muito bem, cara. Então a gente tem que analisar isso. Eu tenho amigos que não são muito familiarizados, são nerds, mas não são muito familiarizados com o mundo dos quadrinhos. E quando eu recomendei pra eles a Piada Mortal na Blue, quando eu recomendei pra eles o Cavaleiro das Trevas do Batman, eles não conseguiram ler por causa dos traços do desenho, não conseguiram, sabe? Sensacional, ler a história porque a arte era tosca. Galera, então, mais alguma coisinha ou é basicamente isso daí? Era isso. É isso aí. Então, galera, a gente está encerrando esse vídeo, lembrando vocês que a Iniciativa HQ tá vindo com tudo aí, aquele bando de canais de YouTube se unindo, botando força aí nos quadrinhos, tanto na parte de resenhas, como na parte de entrevistas, de novidades. Então, galera, aproveitem e curtam a Iniciativa HQ. E o Fernando, o Konema concorda contigo, ó, ele caiu, a gente vai botar uma imagem dele repetindo, que ele concorda contigo. Exatamente, até porque eu não tenho mais memória aqui na minha câmera. Galera, um abraço pra todo mundo, dá um abraço aí, Konema. Falou pra vocês, galera, até mais aí, tchau, tchau.